Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e aqui no canal a gente fala de análise gráfica de uma forma simples, seguindo o método proprietário. Hoje eu vou falar de análise de intraday do dólar, intraday do mini índice. Vou comentar o Ibovespa e o dólar no diário, além dos papéis de ações, BDRs e FIIs. Vamos nessa? O índice aqui no intraday 5 minutos, como é que ele se mostrou hoje? Vamos ver o que aconteceu hoje no índice. O índice abriu para cima da região de resistência ou suporte, a região de bipolaridade, né? E fez a compra aqui, deu uma subidinha simples, mas talvez potente para quem tenha feito essa compra aqui como fui eu. Peguei 310 pontos e saí exatamente aqui. Agora vai falar por que eu saí exatamente aqui, né? Vou colocar aqui um gráfico nos 60 minutos, lado a lado aqui, pra gente... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Então aqui a gente vê o índice nos 60 minutos, e eu coloquei aqui foi a primeira hora do dia, vendo a possibilidade de um retorno nessa região aqui nos 60 minutos, eu poderia estar pensando contra a tendência de baixa aqui nos 60 minutos, correto? Então eu vi que o preço estava já precisando voltar aqui porque ele tinha tentado durante 3 dias a queda e parado numa resistência aqui. Eu imaginei, como ele já quebrou aqui, eu imaginei a possível subida desse candle aqui até aqui em cima, tocando a parte de baixo da resistência. Então eu fiz o trade na pontinha dos cascos no início do dia até aqui. E exatamente aqui eu tive a saída do trade que eu fiz nessa compra aqui e aproveitei 300 pontos de ganho. Eu sabia que ao bater aqui ele ia enfrentar a resistência, como essa região aqui é uma região de resistência, então eu fiz o trade para sair dentro desse espaço mesmo. Para mim me valia o trade dentro de um gráfico de 5 minutos, eu vislumbrei essa subida, por mais que seja uma possibilidade de uma subida pequena, mas eu tinha ali milimetricamente medido pelo gráfico de 60 minutos a possibilidade dele vir tocar aqui, e sabia que aqui ele ia encontrar resistência, né? E que ele está vendido, portanto ficar comprado aqui em cima não seria nada interessante. Por isso a compra foi realizada aqui dentro dessa região de suporte para carregar lá para cima. E lógico, ele se mostrou aí muito melhor. Deixa eu mudar aqui o gráfico novamente. Ele se mostrou aí com um movimento muito melhor, seguindo os 60 minutos, né? Os 60 minutos abriu. Deixa eu voltar o gráfico de 60 minutos só para mostrar que eu parei ele aqui neste candle, né? Mas ele foi lá em cima tocar a ponta de resistência, né? Então ele, ó, olha lá o paviozinho tocando essa resistência e depois caindo o dia inteiro, né? Essa foi a venda dos 60 minutos. Nos 60 minutos a venda foi linda também. E como que eu peguei essa venda dos 5 minutos? Vou mostrar para vocês aqui. Por eu estar vendo os 60 minutos, né? Quando ele passa para baixo, atravessa a região de suporte e deixa esse candle vermelho, seria aqui o meu ponto de entrada, bem na linha d'água. Quando ele abriu este outro candle aqui já estava aceso vermelho, ou seja, me autorizando a venda. Na perda da mínima desse candle é a entrada. E foi feita essa entrada aqui, conduzindo o trade até ele passar para cima da região de bipolaridade, que foi aqui. Um trade aqui de venda na mínima do primeiro candle vermelho lá em cima, com o stop gain na máxima do primeiro candle verde acima de 800 pontos de gain. Esse foi o movimento do dia. Fiz uma comprinha para cá bem calculada, fiz uma venda para cá com o stop sempre acima da região de resistência. Quando passa um candle para cima, fechando acima, coloca-se o stop na máxima desse candle que fecha acima e estopa aqui a operação. Enfim, ela foi estopar lá embaixo, então ok, a operação acompanhou a tendência, que é o meu objetivo nesse sistema, nesse método que eu opero. Vou falar agora do dólar também nos 5 minutos, para a gente encerrar a visão de day trade. O dólar abriu abaixo da resistência, com venda dentro das suas regiões, né?
aqui ele ofereceu da venda aqui do primeiro momento que ele tocou lá dentro da região até aqui embaixo 25 pontos. Eu tenho uma média passando aqui, né, que é uma média que ele tocou nela e depois virou a tendência. Quando ele vira a tendência, aqui não está autorizado compra, mas tem que estopar de qualquer venda que tenha feito aqui. Se estopou aqui, foi praticamente no 0 a 0, o stop não doeu em ninguém. Quando ele vira para cá, volta, aqui autoriza verde, pode iniciar as compras esperando aqui dentro ou no primeiro candle, primeira máxima do candle rompido, né? Pode ter sido esse, como pode ter sido este. Se foi nesse daqui, conduziu o trade até a perda da mínima deste candle vermelho aqui. Esta é a saída para stop, tá? Do sistema. Se foi aqui, saiu aqui, pegando ali 32 pontos de gain, ok? Esse foi o trade do dólar, que basicamente aconteceu. Eu percebo que o dólar no diário está fazendo um movimento que eu venho falando há alguns vídeos atrás aí. Eu vou colocar aqui no card o vídeo que eu falo desse movimento aí já há algum tempo, né? Ele vem num zigue-zague descendente, um zigue-zague curto, bem esticado para baixo, lateralizando e caindo, praticamente lateralizando e caindo, enfim. E eu tô vendo ele voltando dentro dessa região, que é o que eu tô falando aí, alguns vídeos, conforme eu coloquei no card, você vai poder olhar o vídeo onde eu começo a falar disso. E eu queria ou que ele voltasse antes de tocar essa região aqui, para eu poder pegar um trechinho de venda, né? Porque diante dessa queda todinha aqui, eu não consegui realizar a venda nele. Ele em momento algum entrou dentro da minha região de resistência, ou de bipolaridade, que eu chamo, para eu fazer a minha entrada. E aí, eu tô vendo ele caindo só assistindo. Se ele volta aqui dentro dessa região, eu vou procurar pela venda para ele vir aqui para baixo. É onde eu estou procurando a saída desse trade. Ele já quase veio, né? Ele quase chegou aqui embaixo, já quase tocou aqui no ponto onde eu acho que é o suporte. Então é uma venda que ela tem um risco um tanto aumentado, tendo em vista que ele está muito esticado, como se fosse um elástico ou uma mola que você estica, e quando você solta, talvez ela passe atravessando tudo isso aqui de uma vez só. A resistência não resistindo à força de volta do preço. Mas se ele passar aqui para cima, eu ainda assim vou procurar por vendas até o candle que fechar para cima for convictamente superado. E é assim que eu vou fazer a minha operação para buscar a queda dele aqui embaixo, que é a região onde eu vou procurar a compra. Se essa região achurada aqui no diário do dólar descer mais um pouco, fazer essa descida como ela fez aqui, ela vai chegar mais ou menos por aqui. Eu vou ter a travessia dela aqui embaixo, quando eu tiver já saído dessa venda aqui, se Deus quiser. E aí eu vou procurar por compras. Quando ele atravessar essa região aqui, eu vou procurar por compras no dólar. Se isso não ocorrer, ele pode continuar caindo e eu não vou procurar por compras, né? Então o dólar está aqui seguindo dentro do sistema que eu opero, do método que eu sigo, vendido. Apesar dele ter subido, né, dele vir subindo aí nos últimos 3 dias, eu estou esperando essa subida mesmo, conforme eu comentei no vídeo que eu pus no card aí, e estou esperando aqui para vender, para ele fazer uma outra perna aqui embaixo. Eu penso que é aquela última pernada dele para baixo. É o que eu penso, dentro do racional do sistema que eu opero, né? Então é assim que eu tenho que encarar, é assim que eu tenho que ver, eu sigo esse método, é assim que eu opero, certo? Ele já está bastante estressado, sim. Eu tenho até a visão de que a venda aqui ela está com um risco um pouquinho maior, conforme eu expliquei, pela extensão já dessa queda, né? A queda já esticou bastante, então a tendência de ele voltar com um pouquinho mais de força e talvez até superar essa região aqui pode ser que ocorra, mas eu vou seguir o trade. Eu vou seguir o que manda o meu método. Ótimo. Falando aqui do dólar diário, eu vou falar do Ibovespa no diário, né? O Ibovespa também fazendo o movimento que eu gosto. É um movimento que agora ele vem dentro da minha região de suporte. Eu ainda acredito que amanhã ele possa vir dar uma caidinha ainda mais. Eu queria que ele tivesse tocado aqui, tomei o pão duro, né?
eu queria que ele tivesse tocado aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa linha de baixo aqui. Ele não tocou, pode ver aí acendendo o candle aqui, a mínima dele não foi lá. Eu fiquei esperando ele lá. Eu vou ver se amanhã ele vem. Eu acho até que amanhã ele vai passar ela para baixo, fazendo mais ou menos um candle. Não sei onde ele vai abrir, mas vamos supor que ele abra aqui, né? Ele vai fazer um candle mais ou menos assim. Isso me interessa muito se ele fizer um candle assim, porque eu já tenho uma compra aqui, mas eu vou querer comprar mais aqui para baixo se ele fizer esta situação que eu desenhei aqui. Então eu compro aqui para ele fazer um repique. Se ele fizer um repique, ele me sobe aí uns 2.000 pontos, pelo menos é o que eu espero, até 3.000 pontos aí, ó. Dá para subir, dá para pegar uns 3.000 pontos se ele vazar aqui para baixo. Eu já vou estar com um start de compra aqui no 120, 124, 123, 800, mais ou menos, porque é onde eu quero que a volta dele aqui de uns 3.000 pontos. É o que eu estou vislumbrando aqui para ele. Se ele chegar aqui também, dá para fazer uma comprinha aqui, eu vou estar esperando ele aqui também, para buscar os 2.000 pontos aí, pelo menos. Então, eu quero fazer a compra na região de compra e vou ficar aqui observando amanhã. Amanhã eu penso que vai ser um dia interessante para ele. Eu já comentei que eu acho que ele está com divergência, né? Ontem no vídeo que eu coloquei no card aí eu fiz o comentário dessa divergência. Portanto, ele está perdendo a força de alta, é o que eu estou imaginando, mas não quer dizer que ele já mudou a direção para queda. Ele não, o fundo dele próximo que ele deixou aqui é este, então ele precisa perder este fundo e fazer um pivô de baixa aqui para mudar a tendência. Ele está em tendência de alta, por isso que eu estou pensando na compra, e o meu alvo aqui é bem curtinho, mas se eu conseguir catar dois contratos, um aqui e outro aqui embaixo, aí eu vou deixar o alvo de 3.000 para cá e vou estar com o meu stop gain protegido, com o meu stop protegido, e aí vou deixar o outro andar, tá? Eu vou fazer como se fosse um micro swing, né? Aqui de um dia para o outro, talvez na segunda-feira, enfim, não sei quando que eu vou sair, se ele voltar aqui, mas se eu conseguir colocar mais contratos para swing, eu vou carregar o outro, porque aqui ele pode dar uma terceira pernada aqui para cima, é o que eu estou imaginando aí, tá? E o stop tá no candle que fizer aqui para baixo, quando ele fechar abaixo da mínima que ele deixar aqui para baixo, convictamente eu stopo. É praticamente um stop na mão que eu deixo, porque às vezes ele vai lá, belisca, até rompe um pouquinho e acaba não indo. Por exemplo, ó, esse aqui, vamos supor que aqui seria o stop, né? O candle, quem está vendido, que fechou acima, né, da região de resistência, tem que pôr stop aqui. Eu não posso entrar comprando, não vou colocar o start de compra. Mas eu coloco o método aqui, manda, quando faz esse candle verde aqui para cima da região de resistência, coloca-se na máxima. Perceba que houve uma violação dessa máxima, mas ele caiu. Nesse caso ele acabou voltando para cima, daí tudo bem. Mas muitas vezes ele viola e cai e continua a queda, o processo de queda dele, né? Então eu não coloco exatamente aqui o stop, exatamente aqui não. Eu deixo ele um pouco para cima e depois eu ajusto na mão. Por exemplo, se ele faz isso daqui, aí sim eu já trago ele para essa máxima aqui, porque são duas máximas, e se ele perde duas máximas, aí realmente ele não está querendo mais cair, né? É assim que eu faço, a maneira que eu sigo o sistema, e é assim que eu opero nesse método, tá bom? Apesar de eu ter, conforme o vídeo que eu coloquei no card aí, uma reticência para esse gráfico com relação ao MACD. Então eu não entro pesado, eu vou tateando o método, né? Vou seguindo o método, mas sem grandes esperanças, como é aqui, né? Nessa batida aqui, que foi uma entrada bem bacana, e dá para entrar até um pouquinho com mais crença aí na coisa. Ótimo, vou falar também do milho e do boi. Vamos ver o milho. Tá aqui o trade que eu falei que eu fiz ontem, tá aqui o card aqui em cima, né? Dá uma olhada lá. E o porquê que eu saí da operação ontem, quando eu disse que eu tinha feito a venda neste dia aqui, e falei que se ele fizesse a abertura ou fizesse um candle para cima da minha região de resistência, eu iria vender. E eu vendi, nos primeiros 5 minutos do dia, eu já vendi.
e peguei ele mais ou menos por aqui, faturei 6 pontos e fechei as duas vendas que eu fiz, uma no dia anterior e outra nesse dia aqui. Eu fechei as duas vendas, eu não quis ficar vendido. Você vai ver aí no vídeo que eu deixei no card eu explicando isso, por que que eu saí da operação, eu fechei, não segurei, isso aqui tá para venda e tudo. A operação me deu um bom dinheiro, né? 6 pontos mais alguns outros pontos que eu peguei aqui da venda do swing. E eu fiquei satisfeito com a operação, eu não quis estragar essa operação do último dia do mês e por aí vai. Eu pus no bolso porque eu estava vislumbrando a possibilidade de hoje ele fazer um candle mais ou menos por aqui. Está explicado no vídeo aí por que eu saí da operação. Então eu saí da operação para não estragar. Se eu fico nela, eu já devolveria boa parte do lucro que eu tive na operação, né? Não seria interessante permanecer e estragar o lucro que eu tinha conquistado. Foi por isso que eu vislumbrei. Eu estava vislumbrando isso por causa do dólar, como ele é atrelado ao dólar, e eu estava pensando numa alta do dólar aqui, ó. Eu estava pensando nessa alta aqui, eu tinha falado isso no vídeo do dólar de ontem. Eu estava pensando nele voltar aqui, ele ia impactar no milho, né? O milho sofre um impacto do dólar. Por isso também foi um outro motivo que me levou a desfazer a operação que acabou virando um day trade. Deixa eu falar do boi. O boi está voltando também para a região onde eu falei que estou esperando ele novamente, né? Para uma outra venda, e ele vai ficar aqui de ladinho e também provavelmente vai fazer igual o milho aí, dar uma puxada para cima a qualquer momento, né? Ele vindo aqui para cima, eu vou pensar assim na venda de novo, e é isso que eu estou esperando. Até ele virar verde. Quando ele virar verde eu mudo de ideia. Por enquanto a minha ideia é essa, eu não posso fazer outra coisa, né? Tem vários tipos de análise, tem análise fundamentalista, tem gente que mistura os dois, todos estão certos, né? Como dizem os grandes filósofos, não existe certo e não existe errado. O que é certo para mim, às vezes não é certo para você e vice-versa. Você tem que encontrar o seu método, encontrar onde você se encaixa e encontrar a sua forma de ver o mercado, a sua forma que você suporta os movimentos do mercado, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Talvez diria até emocionalmente em primeiro lugar, tá? Essa é a maneira que eu vejo o mercado. Estou aqui tentando passar para você a minha visão, como eu enxergo, como eu avalio, como eu analiso, porque eu tenho obtido resultados positivos dessa forma. Graças a Deus eu encontrei esse método que me acalma, onde eu sei o que está acontecendo no mercado. Está verde, eu tenho que pensar em compra, está vermelho, eu tenho que pensar em venda. Eu preciso pensar isso corretamente. Se eu pensar isso corretamente, ok, está feito aí, né? A gente pode observar aqui, ó, que ficou verde, ó, pensa em compra, pensa em compra, pensa em compra, pensa em compra. Ficou vermelho, pensa em venda. É isso que eu estou fazendo. Agora eu estou pensando em venda. Eu não posso contrariar esse método. Eu não posso contrariar o que me comprovadamente dá dinheiro. Eu não vou pensar para o mercado fazer o que eu estou pensando. Eu que tenho que pensar o que o mercado está fazendo. É diferente, é ao contrário, né? Senão eu vou colocar a carroça na frente do burro. E o burro aqui tem que ficar na frente da carroça. É essa a forma que eu penso. É assim que o método me ajuda a enxergar o mercado. Ficou vermelho, eu penso em venda. Ficou verde, eu penso em... Tem stop? Claro que tem. É óbvio que tem. E não tem pouco stop, não. Tem muitos stops. Agora, quando ele dá certo, quando ele engata, eu estou dentro da operação, tá? Então, pensando dessa maneira, com um método que me dá coloração vermelho e verde, como num semáforo, né? Vermelho ande e vermelho, verde ande e vermelho pare, eu estou assim sinalizado e confortável. Foi a forma que eu encontrei. A próxima análise é alguns FIIs que eu separei aqui. Eu separei aqui o LVBI, que é um papel que eu estava dando compra nele aqui para cima. Ele veio aqui, eu estava dando compra e realmente ele perdeu e agora já acendeu vermelho e pronto, está vendido, né? O que acontece com os FIIs? Se a gente abrir o bosque aqui, não ficar olhando só para a árvore aqui, vamos perceber que ele vem sinalizando uma consolidação, apesar de ele estar fazendo leves topos mais baixos e fundos mais baixos também do que os anteriores. Essa visão aqui de vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde e sucessivamente, sinaliza para mim uma
bipolaridade do preço, uma consolidação. Eu não vou para cima, mas também não vou para baixo. Então ele fica ali bipolar, né? Ele fica altos e baixos. Porém, se a gente observar, ele está andando numa direção de baixa, né? Desde agosto do ano passado ele vem seguindo. Agora, quando a gente abre mais ainda a floresta aqui, a gente vê que isso não passa mais do que uma consolidação que está se perdendo agora para baixo, né? De longa data. Então, os FIIs estão sofrendo aí por conta das reformas, né? Eu penso que vender aqui também, eu tenho esse papel, inclusive, para investimentos, eu não estou desfazendo, não. Eu acho que ele está aqui, tá bem, enfim, eu não tô ainda não tô desesperado não por conta dessa sinalização aqui de bipolaridade dele, que ele tá andando aí de lado. Eu penso que ele tá precificando para baixo, mas já ele volta precificando para cima. Eu não tô acompanhando profundamente aí, não tô lendo as propostas, enfim, não tô sabendo como é que tá seguindo aí bem de perto, se vai aprovar, o que vai aprovar, enfim. Mas aqui o meu método está dando sinal de lateralização, de consolidação. Então é isso, estou quieto por enquanto. O outro FII é o XPML11, que também já comentei dele para compra, mas ele foi estopado e já acendeu vermelho aqui. Está na região de venda, não saiu dela, tem 3 dias aqui para venda. É a mesma situação. Se a gente puxar a floresta aqui, ó, a gente vai ver que ele está lá no grande caixote aqui para cima. Ele vai ficar, para mim, no meu entender, dentro desse caixote aqui por mais um bom tempo. Ele já está desde o ano passado, desde julho, tem mais de um ano já. Então é o que eu acho que vai acontecer. O método começou a me avisar freneticamente, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Ele não estou acreditando muito, por enquanto ainda não, num grande ajuste, num forte ajuste dos preços. Não é isso que o método está me falando aqui. Ah, mas teve uma grande queda. Já teve essa queda, ele já passou por esse ajuste aqui. Agora aqui, olha como é que está um reme-reme, ó. Passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, já está ameaçando passar para cima. Então, é essa visão XPML 11. Deixa eu falar agora de BDRs. Vou falar de Disney. Está apresentando agora um momento de venda, entrando na região de bipolaridade, onde eu tenho uma resistência aqui de vermelho. Ela vem com zigue-zagues descendentes aqui, topos e fundos mais baixos que os anteriores, seguindo a metodologia onde eu tenho venda. Assim como foi a subida aqui, bate na região de suporte, compra, bate na região de suporte, compra. E aqui bate na região de suporte e compra, não flui, estopa aqui. Estopa onde, hein? Cadê a mínima que foi ultrapassada para baixo? Esse candle aqui, nessa mínima. Estopou neste candle quando ele perdeu essa mínima aqui. Este é o candle gatilho, porque ele deixou a mínima para fora da região que foi perdida. Porque essa não foi perdida, aí ele voltou aqui para dentro, aí deixou essa daqui que não foi para fora, tá vendo? Esse daqui era o gatilho, mas não foi perdida. Esse era o gatilho. Pode ter sido aqui o gatilho. E esse aqui beliscou ela, né? Esse aqui beliscou ela, foi isso, tá? O stop desta compra que foi feita lá embaixo. Então, perceba que uma grande subida. Agora ele deu a venda aqui, quando acendeu o vermelho, uma venda boa foi aqui e caiu como se não pertencesse a este mundo, né? Desabou. E agora está voltando na região de resistência. Eu penso que aqui dá outra venda. Apesar de que, olhando graficamente aqui, ele cumpriu essa pernada aqui de volta, né? Ele já encontrou essa região como suporte aqui. Então tem que pensar nisso também. Aqui é uma análise gráfica. Eu uso esse método para me tornar a análise gráfica mais simples, mas eu não posso esquecer da análise gráfica clássica, porque ela é o que rege o mercado como um todo, porém o método está dando venda, tá? O método ele considera como resistência e suporte somente essa região aqui. Ele não considera outras regiões como resistência. Porém, eu como operador considero. Eu não aprendi somente isso operando ao longo desses quase 10 anos de mercado. Eu tenho outros e vastos conhecimentos de outras técnicas, mas essa técnica desse método me proporciona conforto psicológico. Deixa eu falar agora do Mastercard.
Mastercard que também está fazendo um movimento. E por que que esses BDRs estão subindo hoje? Porque o dólar subiu, né? Mas ele está entrando na região de venda. Eu gostaria que ele viesse mais aqui para cima. E eu acho que ele tem potencial de vir, porque o dólar também tem uma necessidade. Deixa eu pôr o dólar aqui de novo. Ó. O dólar tem uma necessidade de continuar subindo para essa região. Então eu penso que Mastercard vai ser afetado também, podendo talvez, ao vir aqui para cima, perder esse topo aqui e tentar dar uma esticada maior. Porém, ele está vindo de um fundo, né? Tá certo que é um fundinho meio mequetrefe, mas ele está vindo desse fundo aí. Então vale a pena observar isso. Aqui meu método manda vender. Ele está vendido, tá vendo? Ó, região acesa de vermelho. Mastercard, um papel que ganhou bastante volume aí no início do ano para cá. É um papel interessante para proteger carteira, enfim, bem legal. Deixa eu falar agora de ações. Vou falar de Prio, que se destacou hoje. Prio deu uma alta aí bem interessante. Vamos ver aqui, 5,39. E aí, o que está acontecendo com Prio? Prio que vem de uma alta aí longa já, né? Desde 2016 sem parar, teve um tropeço aqui no Covid, mas se tirar esse rabisco aqui para baixo, ele vem num lindo zigue-zague ascendente, né? E parece que no médio prazo ele parou aqui em cima, né? No médio prazo para descansar, fazer uma consolidação. Será isso o início de uma nova jornada de alta? Ó, a região de suporte já virou para cima, mas eu tenho aqui algumas coisinhas me acendendo já, né? Se ele voltar, ele tem que ir embora aqui, ele tem que escapar aqui, ele tem que sair aqui. Agora, eu não acredito muito, porque a gente vê aqui um MACD sem colaborar, tá? MACD cruzado para baixo, ele não está colaborando com essa alta, não. Então o MACD me serve de apoio nessa visão aí, ele é como se fosse um conselheiro para mim. Mas ele tem a opinião dele, o mercado tem a dele, né? Cada um tem a sua opinião e a opinião do mercado é bem mais forte, fala mais grosso, tá? Mas é isso, eu já tive um sinalzinho de vermelho, verde aqui, que será ligado ao petróleo, ligado ao dólar, tem que ver aí, tá bom? Deixa eu falar o IS. Deu uma largada aqui, perceba que o método acende verde e ele só volta a tocar neles de fato aqui, nesse ponto. Aqui, eu gosto de fazer essa operação sempre com a mão pequena, né? E quando ele volta aqui eu completo a mão. E aí eu fico no trade bem legal, bem bonito. Agora, nesse caso aqui, deixa eu ver quanto que nós estamos falando do sistema deu aqui. Deu 141%. Então, acho interessantíssimo. O que está acontecendo com o IS? Correção, está saudável, né? Ele precisa voltar aqui para corrigir, bater no suporte dele e voltar a subir. Isso, ele já esticou, agora ele volta mais ou menos aqui, isso aqui vai subindo também. É dessa forma que eu penso. Volta aqui, compra mais, como foi a compra aqui. O IS é isso. E também o vídeo é isso. Eu espero ter passado um pouco do meu método, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, comente aqui embaixo, deixa sua pergunta, que eu teria prazer em responder. Faça também a gentileza aí para me motivar e eu ficar super feliz, podendo contribuir mais com o meu racional aí, com a minha visão, curtindo o vídeo. Fique com Deus e bons trades para você.